Olá, bem-vindos a mais um Tempo com Vida. Esta semana e na próxima semana vou estar convosco. Na primeira semana nós estivemos a ver o que é a Bíblia e hoje nós vamos estar a falar sobre Deus. Há 4 pontos que eu quero falar hoje, 4 questões que nos colocamos, toda a gente se coloca. Será que Deus existe? Deus existe mesmo? Qual é a natureza de Deus? Quais são os atributos de Deus? E quem é Deus? Gostaria de começar por falar na existência de Deus. Nós podemos olhar para a Bíblia para compreendermos o que é que prova a existência de Deus. Nós sabemos que a ciência tenta de várias formas tentar provar ou não provar a existência de Deus, mas a Bíblia tem a resposta para isso. E nós podemos ler em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas. Portanto, o próprio universo, a própria criação, nós olharmos para a criação, para o nosso planeta, para o nosso sistema solar, para a dimensão do universo, isso prova a existência de Deus. Também podemos ver que a própria existência do homem, a nossa consciência, aquela voz interior com que nós nascemos, que nos diz se estamos a fazer algo bem ou se estamos a fazer algo mal, essa é uma marca da existência de Deus. Podemos dizer que é algo que Deus deixou em cada homem, como que uma marca de algo que não é material, não é físico e que está dentro de cada homem. Também gostaria de salientar que há uma esfera espiritual, algo invisível, que deu existência àquilo que é visível. E é muito curioso, porque até há bem pouco tempo houve alguém que me disse que a ciência já consegue provar esta 4ª dimensão, esta dimensão espiritual. Já há uma partícula em que os cientistas conseguiram provar que existe esta 4ª dimensão, algo que já é falado há milhares de anos na Bíblia. Portanto, a existência de Deus, se Deus existe, sim, Ele existe, Ele é verdadeiro. Então, qual é a natureza deste Deus que nós não vemos, que muitas vezes nem conseguimos, não é, provar? Se começarmos a pensar de forma racional, tentamos arranjar formas de provar. Qual é a sua natureza? Quem é este Deus? Quem é esta pessoa? Eu gostaria, por começar, por falar que Deus é espírito. Ele não é carne, Deus, como nós, Ele é espírito, Ele é invisível, Ele não está limitado às leis naturais de que nós temos, não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço. Deus é eterno, Ele está muito além de tudo aquilo que nós podemos experimentar no nosso mundo natural, no universo material que nós vemos e sentimos. Deus é muito além disso. E é neste ponto que eu queria falar e explicar que esta é a transcendência de Deus. Deus está além do homem, Ele está além deste mundo natural que nós vemos. Depois gostaria também de salientar que, para além desta transcendência de Deus, há outra qualidade na natureza de Deus que nós podemos experimentar ao percebermos que Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele entende os nossos sentimentos, Ele entende aquilo que nós pensamos e podemos aqui perceber esta qualidade de Deus ao olharmos para a imanência de Deus. Deus é um ser espiritual que permeia o mundo natural, o mundo físico, e o que faz com que seja possível nós termos um relacionamento com Ele. Ele é uma pessoa e logo aí é possível nós termos um relacionamento íntimo com Ele. Outro fator sobre a natureza de Deus. Deus é único. Há um só Deus, não há outros deuses. Nós temos, por exemplo, o movimento da nova era que diz que há vários deuses que se vão demonstrando ao homem de várias formas, mas nós olharmos para a Bíblia, para as Escrituras, nós entendemos que há um único Deus. Nós podemos ver que há outros seres espirituais, como por exemplo os anjos e os demónios, seres que são superiores ao homem, que não têm um corpo físico, mas são seres espirituais. E provavelmente estes deuses que nós ouvimos falar nestas religiões que acreditam que existem vários deuses, provavelmente são seres espirituais inferiores ao próprio Deus. Continuando sobre quais são os atributos de Deus, nós podemos ver ao estudar as Escrituras que Deus é omnipresente,
Como falei há pouco, ele não está limitado ao nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ele é eterno, portanto, ele é omnipresente, ele está em todo e qualquer lugar. Ele esteve com os nossos antepassados, está connosco hoje, estará com as nossas gerações vindouras. Deus é omnisciente. Isto quer dizer que ele sabe todas as coisas, até aquelas coisas mais escondidas que nós pensamos que ninguém sabe. Deus sabe todas as coisas. Também podemos dizer que ele é omnipotente. Isto quer dizer que ele pode todas as coisas. Nós podemos ver na Bíblia que para Deus nada é impossível. Tudo é possível a Deus. Ele tem todo o poder. Como falei há pouco, ele é eterno, é um ser eterno, é imutável. Deus não muda. Apesar de nós mudarmos, um dia dizermos que é cor-de-rosa, outro dia já é azul, para Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, que é hoje e será eternamente. Outro atributo de Deus, ele é santo. Não há pecado ou maldade em Deus. Ele é santo, ele não é corrupto. Não conseguimos encontrar mentira em Deus. Ele é santo, é perfeito. Ele também é justo. Isto quer dizer que é um Deus imparcial. Ele não toma partido de uma pessoa ou de outra pessoa, não. Ele é imparcial e ele reina e faz justiça de forma imparcial, de forma justa. Também podemos ver que Deus é amor. Ele não tem amor, mas ele é o próprio amor. E este amor é um amor incondicional, é um amor total, é um amor que não é egoísta. Por último, eu gostaria de falar sobre quem é Deus. Muitos pensam que quando falamos da Trindade, falamos de 3 deuses distintos, mas na realidade trata-se apenas de um Deus, de uma unidade plural, mas que no entanto é uma pessoa. Vamos ver através do Novo Testamento que isto é evidente, porque no Velho Testamento, apesar de nós podermos compreender que havia o Espírito, que havia Jesus, também a palavra, o Verbo, depois se fez carne, isto só se torna mesmo evidente no Novo Testamento. Então vamos ver que existem estas 3 pessoas numa única entidade unimodal. Esta ideia só surgiu depois dos discípulos viverem, aprenderem, trabalharem com Jesus, quando eles começaram a ter esta experiência no ministério de Jesus, é que eles começaram a ter esta revelação de que Jesus era Deus. É preciso compreendermos que os discípulos eram judeus, Jesus era judeu, e para eles só concebiam Deus como sendo uma única pessoa. Portanto, Deus era um único Deus, uma única pessoa, e só começou-se a tornar evidente esta trindade, uma palavra que nós nem encontramos na Bíblia, mas que conseguimos perceber que estas 3 pessoas estão na Bíblia, só foi possível depois do próprio Jesus ter vindo à Terra, e os discípulos começaram a olhar para Jesus e a ver que ele próprio era Deus. E nós podemos ler isto quando Jesus questiona os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, falando por todos eles, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto significa que estes primeiros discípulos, os apóstolos, eles foram os primeiros a ter a revelação de que Jesus era o próprio Deus, era uma destas pessoas, destas 3 pessoas que fazem parte do próprio Deus. E é claro também no Novo Testamento, quando Jesus, na grande ceia, quando ele diz que o Espírito seria enviado, o Espírito Santo seria enviado e que eles seriam cheios pelo Espírito e que seria o próprio Espírito Santo a relembrar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Quando nós começamos a ver este ensinamento de Jesus, começamos também a ver que os discípulos começaram a ter percepção que o próprio Espírito Santo, que nós
podemos ler tanto no Velho Testamento o Espírito. Este próprio Espírito não é apenas uma manifestação do poder de Deus, mas é uma pessoa, faz parte desta Trindade. E eu gostaria de acabar com este versículo, talvez a maior declaração que nós podemos encontrar nas Escrituras sobre a Trindade de Deus. Em Mateus 28:19, nós vemos na grande comissão que Jesus deixou aos discípulos, em que ele diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós aqui vemos esta Trindade, 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que são parte deste único Deus. Deus como uma unidade, mas com 3 pessoas distintas. Nós podemos ver também na famosa declaração de Deuteronômio 6, que é a base fundamental para o judaísmo, é o ponto central da fé dos judeus, em que nós podemos ler: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus. Esta palavra aqui neste versículo, nós podemos ver que é a palavra Echad, uma unidade plural, uma unidade na diversidade. E esta é usada na declaração de Deuteronômio 6. E esta é a revelação da própria Trindade. Uma unidade plural, 3 pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham gostado deste Tempo com Vida. No próximo Tempo com Vida vamos estar juntos para falarmos sobre o homem. Espero que tenham gostado. Boa semana a todos.